Olá amigos, bem-vindos ao canal Tube Técnica. O vídeo de hoje é sobre uma das válvulas de potência mais populares, tanto pela sua difusão quanto pela sua importância no desenvolvimento do campo do áudio. A 6L6 foi lançada no ano de 1936, há quase 88 anos, e foi o resultado de um longo trabalho de pesquisa em busca de uma válvula de saída de áudio que fosse mais eficiente e fornecesse mais potência, mas mantendo a distorção em níveis aceitáveis. O que se desejava evitar numa válvula de saída era a presença da distorção contendo harmônicos de ordem ímpar, de terceira, quinta, sétima, etc., que torna o som bastante desagradável. Era necessário também, para manter a distorção em níveis baixos, que houvesse uma reserva de potência para os picos de sinal encontrados na música. Tinha-se determinado que para o nível correspondendo a 1 watt contínuo houvesse uma reserva de 20 ou 30 watts. A questão é que na época nenhuma válvula poderia fornecer esse desempenho, pelo menos a um custo razoável. A seguir vamos ver alguns dos diodos mais utilizados nessa época. Alguns dos triodos mais utilizados nesse período, principalmente em rádios, foram a 2A3 e as suas variações, Aqui nós temos uma 2A3, que é um triodo de aquecimento direto, com um filamento de 2,5 volts, muitos rádios usaram. Aqui nós temos a 6A3, que é a mesma válvula, a única diferença é que essa válvula aqui tem o soquete 4 pinos também, mas o filamento dessa válvula é de 6,3 volts. E a versão mais conhecida é a versão da 6B4, que é a mesma válvula que a 6A3, a mesma voltagem de filamento, mas aqui ela já está usando um soquete octal. Uma outra válvula bastante usada em rádios foi a 45, que é essa válvula aqui. Essa aqui é o modelo balão. Posteriormente nós tivemos o modelo com ampola ST também, Uma válvula de 4 pinos, é um triodo de aquecimento direto, com placa única, monoplate, que nós chamamos, Mas essas válvulas aqui, a potência que elas produziam era muito baixa, adequada, ela é uma potência adequada para os rádios, Mas, por exemplo, essa aqui produzia na faixa de 1,5 watt, na saída, e a 2A3 produz numa faixa de 3,5 watts em classe A na saída. Quer dizer, para potências maiores que essa, nessa época, final dos anos 20, começo dos anos 30, você era obrigado a utilizar válvulas de transmissão, do tipo de transmissão. Essa aqui é uma 211, você tem outras válvulas também, similares a essa, próximas a essa, como a 845 e a 242 e outras, mas essas válvulas eram usadas em equipamentos profissionais, como amplificadores para sala de cinema, Mas mesmo assim a potência não era muito grande se a gente comparar ao que a gente teve posteriormente, Era uma faixa de 10 a 30 watts, em circuitos de classe A ou push-pull, Essa aqui é a 211, um par dessas aqui é capaz de produzir em torno de 50 watts em classe A ou 30 watts, enfim, De qualquer maneira, isso era um tipo de válvula que você não ia encontrar em equipamentos domésticos, Os triodos, eles foram usados em alta fidelidade até o início dos anos 50, quando o surgimento do transformador de saída autolinear permitiu que se usasse as válvulas de feixe de um modo generalizado. O casamento do transformador de saída autolinear com as válvulas de feixe permitiu que se obtivesse uma baixa distorção, e isso contribuiu para popularizar mais ainda as válvulas de feixe, Alguns dos equipamentos mais conhecidos que usaram triodos no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, foram os amplificadores Brook, que usavam válvulas 2A3 ou 6B4 na saída, e o Leek TL12, que usavam válvulas KT66 na saída, porém essas válvulas eram conectadas como triodos. Hoje em dia, no mundo do áudio high-end, os triodos são utilizados em conjunto com caixas acústicas de alta eficiência, e é uma preferência por circuito de saída simples, o single-ended.
mas também há amplificadores que usam push-pull com triodos, como o Nagra VPA, que usa um push-pull com válvulas 845, produzindo 50 watts de saída sem feedback negativo, zero feedback. Esses equipamentos custam dezenas de milhares de dólares, como era de se esperar, né? A primeira iniciativa para aumentar a eficiência das válvulas foi a colocação de uma grade extra entre a grade de controle e a placa, chamada de grade auxiliar ou screen. Essa grade acelerava os elétrons que passavam pela grade de controle, o que melhorou bastante o desempenho com relação à eficiência. Entretanto, essa modificação causou o aparecimento de um fenômeno que limitava o funcionamento desse tipo de válvula por afetar suas características de trabalho. Esse fenômeno é o fenômeno da emissão secundária. Após os elétrons passarem pela grade de controle, eles são acelerados pela grade auxiliar e ganham grande velocidade. Alguns dos elétrons ficam com energia tão alta que, quando atingem a placa, transferem essa energia aos elétrons do material dessa placa, os quais acabam sendo emitidos na direção contrária. Como a grade auxiliar, a screen, trabalha com potencial fixo e o da placa varia conforme o sinal amplificado, em determinadas regiões de trabalho da válvula, a grade auxiliar pode ter um potencial positivo maior que da placa e capturar esses elétrons que têm carga negativa. Esse fenômeno gera uma espécie de dobra, kink em inglês, na curva de trabalho da válvula, onde são exibidas as características de voltagem da placa versus corrente para diversos valores de voltagem da grade de controle. Um exemplo dos primeiros tetrodos é a válvula 24A, introduzida nos anos 20 e usada em rádios. Essa válvula usava um soquete de 5 pinos com a grade de controle ligada ao capacete. Podemos observar nessa curva o efeito da emissão secundária, que acaba limitando a região de operação desse tipo de válvula. Temos aqui dois gráficos comparando as curvas entre as válvulas triodo e tetrodo, e podemos observar a linearidade dos triodos em comparação com os tetrodos e a reca de carga de cada uma delas. No caso do tetrodo, a reca de carga deve evitar essa região não linear. Para tentar resolver esse problema da emissão secundária nas válvulas tetrodo, os cientistas criaram um novo tipo de válvula, o qual incluía uma grade a mais entre o G2, o screen, e a placa. Essa grade é chamada de grade supressora e ela normalmente está conectada ao cátodo ou está conectada à terra. Dessa maneira ela tem um potencial negativo em relação à placa. Quando os elétrons de emissão secundária eles saem da placa em direção à grade auxiliar, G2, eles encontram a barreira negativa e, como os elétrons também têm carga negativa, eles são repelidos de volta à placa. Dessa maneira, fica resolvido o problema da emissão secundária nas válvulas pentodo. Com válvulas de sinal, isso funciona muito bem. Nós temos aqui um exemplo bastante conhecido de válvula de sinal, um pentodo, né, que é a F86. E aqui nós temos outra válvula também, outro pentodo de sinal, que é a 5879, e existem vários outros que a gente poderia mencionar, mas esse princípio funcionou muito bem para esse tipo de válvula. Esse mesmo tipo de construção também foi aplicado às válvulas de potência, constituindo assim a classe dos pentodos de potência. Dentre os exemplos mais conhecidos que nós temos desse começo, né, desse tipo de uso desse tipo de válvula, nós temos aqui a válvula 42, que é uma válvula bastante conhecida por quem lida com rádios antigos, né? Ela tem um soquete de 6 pinos, né? Que é a mesma válvula que outra válvula bastante conhecida, que é a 6F6, é uma válvula bastante usada, né, em outros tipos de rádio. Isso aqui é uma ampola metálica, essa é uma válvula RCA, e ela usava válvula, soquete octal, né? Mas eletricamente é a mesma válvula. E isso trouxe um aperfeiçoamento, né, nas características da válvula, contudo, essas válvulas esbarraram numa certa limitação. O que aconteceu foi que, devido a uma certa característica física da construção dessas válvulas, elas tiveram uma limitação na possível potência de saída delas. Aqui nós temos uma grade que foi retirada, uma grade de controle que foi retirada de uma válvula que quebrou, e nós podemos observar que nós temos essas duas hastes,
e em torno dessas hastes é enrolado esse fio que compõe exatamente a grade, né, que vai controlar o fluxo de elétrons. Essa é uma grade de controle, como havia dito. Em torno dessa grade de controle é construída a grade auxiliar, em torno da grade auxiliar, a grade supressora. E todas elas com essa mesma técnica de construção. O que acontece é que não há uma regularidade entre a posição desses fios das diferentes grades, né? Então aqui nós temos uma outra grade de controle, significa o seguinte, que cada fio, né, de cada grade não está alinhado com o fio da grade anterior. Então existe uma diferença na posição dos fios dessas grades, né? Isso levou ao seguinte fenômeno. No momento em que o potencial da placa ele está abaixo do potencial da grade auxiliar, do G2, do screen, os elétrons que são emitidos pelo cátodo são acelerados em direção à placa, eles acabam sendo capturados pela grade auxiliar. Isso diminui a corrente de placa e isso faz com que também a própria grade auxiliar comece a dissipar uma potência muito alta. E isso limita o funcionamento da válvula, quer dizer, ao se projetar a válvula, ela tem que ser definida de uma maneira tal que evite esse aquecimento excessivo da grade auxiliar. Esse problema e alguns outros problemas também foram que levaram ao desenvolvimento das válvulas de feixe eletrônico, das quais a 6L6 foi a primeira e que definiu um padrão que perdura até hoje para as válvulas de feixe. É o que a gente vai ver logo a seguir. Recapitulando, as características desejáveis para uma válvula de potência que eram buscadas pelos pesquisadores seriam baixa distorção, majoritariamente de segunda ordem, boa sensibilidade, alta transcondutância, alta potência, alta eficiência e baixa impedância de placa. Os pentodos trouxeram grande progresso no que diz respeito à eficiência, superando certas limitações dos tetrodos. Contudo, em muitos casos, a eficiência é limitada, pois a grade auxiliar, a screen, ao capturar elétrons, conduz bastante corrente, o que leva ao seu aquecimento. A eficiência também depende da impedância de carga. Os pentodos possuem resistência de placa elevada e, ao se aumentar a impedância de carga, a potência e eficiência aumentam, mas a distorção também aumenta. Em circuitos push-pull, os harmônicos pares são cancelados, mas os ímpares não. E esses são os mais prejudiciais em termos de qualidade do som, porque produzem uma distorção desagradável. A solução dessas questões pelos engenheiros e cientistas da RCA foi a criação de um tipo diferente de estrutura para as válvulas de potência, criando a classe das válvulas de feixe dirigido. Através do estudo dos efeitos da distância entre a placa e a grade auxiliar, viu-se que era criado um cátodo virtual, formado pela concentração espacial de elétrons a uma certa distância entre esses eletrodos. Para conseguir o efeito desejado, o espaçamento dos fios das grades de controle e da grade auxiliar da screen passaram a ser exatamente os mesmos, de modo que os fios da grade auxiliar não perturbassem o fluxo do feixe de elétrons. A grade supressora foi substituída por uma placa de metal sólida com aberturas em duas seções opostas a 180 graus. Além disso, o raio de curvatura de cada um dos eletrodos, da grade de controle até a placa, foi cuidadosamente determinado para evitar a emissão secundária e aumentar a eficiência. O resultado foi que são formados feixes de elétrons em camadas paralelas, desde a grade de controle, e as placas formadoras de feixe definem uma região entre elas, onde é formado o cátodo virtual, uma carga espacial, que é uma concentração de elétrons, e os quais são atraídos pela placa, mas ao mesmo tempo funcionam como uma barreira que repele os elétrons de emissão secundária por conta de sua carga negativa. Para chegar a esse resultado, foram feitos estudos complexos sobre os potenciais e campos elétricos presentes na estrutura da válvula e suas implicações para os diversos parâmetros de funcionamento. O resultado foi um sucesso por conta das excelentes características desse novo tipo de válvula. Vantagens da formação de feixe dirigido. É obtida uma densidade de corrente e direção dos elétrons substancialmente uniforme no cátodo virtual e uma direção paralela ao eixo do cátodo. A baixa dissipação de G2 da grade auxiliar aumenta a eficiência da válvula e podem ser aplicadas maiores voltagens na grade auxiliar e, consequentemente, isso aumenta a potência de saída. A sensibilidade de potência pode ser aumentada sem o perigo da emissão pela grade auxiliar, porque a temperatura desta é baixa. Podemos ver nesse gráfico o desempenho de uma válvula 6L6 em classe A para uma carga de 2.500 ohms.
a distorção geral é baixa e no ponto onde a curva de potência de saída e distorção de segunda harmônica se interceptam, a potência é de 3,5 a 4 watts. É importante notar que para tal são necessários menos de 8 volts de excitação, o que mostra a capacidade da válvula de produzir saídas elevadas sem precisar de um grande sinal de excitação, o que simplifica o circuito driver. Duas 6L6 em push-pull classe AB1 com autopolarização por cátodo são capazes de fornecer 32 watts com uma eficiência de placa mais a grade auxiliar de 58% e a eficiência total de circuito sobe a 45%. Essas características, em 1936, causaram uma verdadeira revolução, pois isso colocou ao alcance de todos um nível de potência superior por um custo razoável. O modelo criado pela 6L6 é até hoje o padrão usado por todas as válvulas de potência de feixe dirigido, quase 87 anos após a sua concepção. Vamos passar em revista agora algumas das características principais das diferentes versões da 6L6 e algumas outras válvulas do mesmo tipo. Nós vamos começar nossa exposição pela 6L6 original, que é essa aqui, fabricada pela RCA, que foi concebida, em 1936. E essa aqui está um pouquinho enferrujada, mas isso é só umidade, porque essa válvula está com mais de 100% de emissão. Então essa foi a primeira que estabeleceu um modelo para todas as 6L6 seguintes, Existe também uma versão industrial da 6L6 original, 6L6 metálica, que é a válvula 1614, que é uma válvula que ficou conhecida porque foi utilizada no amplificador original Macintosh MC30. Então nós temos também essa válvula 1614, que é uma 6L6 de qualidade industrial, que pertence também a esse desenvolvimento das 6L6. A seguir, nós temos a 6L6G, que é exatamente a mesma válvula, com as mesmas características, só que na ampola de vidro. Essa é uma ampola tamanho ST16, e é uma válvula bastante conhecida, a 6L6G, mas continua com as mesmas características, Inclusive, o filamento da 6L6 é sempre de 6,3 volts de voltagem e 0,9 amperes de corrente, Então, todas elas mantêm. Então, essa é uma ampola maior, que a seguir foi lançado um modelo com uma ampola menor, que é a 6L6GA, que essa ampola é o modelo ST14, Então é exatamente a mesma válvula, mas no modelo menor. Com certeza isso foi para responder às necessidades de diminuição de tamanho por conta da Segunda Guerra Mundial, por causa dos equipamentos que eram transportados. Então era melhor que você tivesse um tamanho menor, para diminuir o peso e o tamanho dos equipamentos. Então essa é a 6L6GA, exatamente as mesmas características da 6L6. Uma válvula interessante que surgiu depois foi a 5932, que é essa válvula aqui, que é uma válvula exatamente a 6L6, mas foi concebida para ser mais resistente a vibrações. Isso aí talvez no período posterior à Segunda Guerra Mundial, durante o período da Guerra Fria, que foi necessária a miniaturização das válvulas, e, sobretudo por conta de vibrações, porque eram válvulas que eram utilizadas em aviões, Então havia um interesse em diminuir o tamanho e tornar elas mais resistentes a vibrações, Então essa é a 5932. A seguir nós temos a 6L6GB, que é a mesma válvula também, mesmas características, mas com uma ampola tubular, menor, mais compacta. Isso é final dos anos 40, começo dos anos 50, então esse foi um modelo que surgiu depois. Até aqui, essas válvulas têm exatamente a mesma característica elétrica, não há diferença. A dissipação de placa é de 19 watts e a dissipação da grade auxiliar da screen é de 2,5 watts, isso não mudou. Agora, em 1952, a Tungsol introduziu a válvula 5881. Essa válvula já tem uma característica mais evoluída. A dissipação de placa ela passou a ser de 23 watts em vez de 19, e a dissipação da screen, da grade auxiliar, passou a ser de 3 watts. E ela é bastante resistente a vibrações, esse foi o objetivo,
por conta do mesmo motivo, durante a época da Guerra Fria, né, da necessidade dessas válvulas serem usadas em aviões, né. Então ela tem uma ampola mais compacta, né, e ela tem mais suporte para proteger a estrutura interna de vibrações. Então essa é a 5881. A seguir nós temos a mais possante das 6L6 tradicionais, que é a 6L6GC, que é essa válvula aqui, na qual a dissipação de placa ela subiu para 30 watts, né? Então ela tem uma capacidade muito maior, né, de potência, né? A dissipação da screen, da grade auxiliar, ela passou também para 5 watts. E ela pode suportar 500 volts na placa, né? Então essa é a 6L6GC, que é bastante conhecida, bastante usada, né? E em termos das 6L6 tradicional, essa aqui é praticamente a mais possante, né? Com exceção da 7581A, que nós não temos uma amostra aqui no momento, mas que passou a dissipação de placa para 35 watts e a dissipação de grade para 5 watts também. Então essa aqui é a 6L6GC, bastante conhecida. Outra válvula desenvolvida nesse período dos anos 50 foi a 6AR6, que é essa válvula aqui. Ela não tem a mesma pinagem da 6L6 e as características são um pouco diferentes, né? Não é exatamente equivalente à 6L6, mas é uma outra válvula que foi concebida para ser compacta, para ser colocada em aviões, né, para ser resistente a vibrações. Então essa aqui é a 6AR6. Por conta da Guerra Fria foram desenvolvidas também algumas superválvulas. Essa aqui é uma 6384, que é uma versão aperfeiçoada, melhorada da própria 6AR6. Essa é uma válvula excepcional que foi feita para resistir a impactos até de 500 G, né, 500 vezes a força da gravidade, e ela suporta vibrações de até 50 vezes a força da gravidade. Ela tem 32 suportes aqui internos, os espaçadores são de cerâmica, e essa é uma válvula Bendix, né, que era uma divisão da Bendix que produzia válvulas para aviões e também, provavelmente, para serem colocadas em mísseis intercontinentais. Então essa aqui é a 6384, que consegue atingir, né, ela consegue suportar uma voltagem máxima de placa de 750 watts, né? E ela tem uma dissipação de placa de 30 watts, quer dizer, muito acima da 6AR6 convencional. Essa aqui portanto, é a 6384, uma válvula especial no caso. Outra válvula de feixe bastante usada foi a 7591, que é essa válvula aqui, que possui uma dissipação de placa de 19 watts, né? Ela não é equivalente a 6L6 e tem uma pinagem diferente também. E essa válvula, apesar de ter essa dissipação de placa alta, ela foi colocada numa ampola que é do tamanho de uma 6V6. E isso foi feito para ela ser utilizada em vários receivers, em vários amplificadores da época, né, estéreo, né, como os receivers e amplificadores da Fisher e da Scott. É uma válvula que esquenta muito, ela funciona bem, enfim, né? Mas ela esquenta muito, né? E hoje em dia você tem substitutos fabricados na Rússia que podem ser usados, já que essa válvula foi uma válvula bastante usada, né? Quer dizer, cada receiver, cada amplificador da Fisher, da Scott usavam 4 dessas válvulas, né? Então ela praticamente subiu do mercado. Então muito difícil você encontrar essas válvulas de fabricação original. Mas, felizmente, existem uns substitutos hoje em dia que podem ser usados sem problema nenhum. Finalmente, nós temos aqui a válvula 6550, que foi lançada pela Tungsol em torno de 1955, que é uma válvula bastante conhecida, é uma das mais possantes que nós temos, né? Essa válvula foi usada em amplificadores como, por exemplo, o Macintosh MC60 e outros, né? E essa é a versão 6550. A versão 6550A, ela tem uma dissipação de placa de 42 watts. Um par dessas válvulas são capazes de produzir 100 watts, né? Então essa aqui é a 6550, que é uma válvula de feixe. Essas válvulas não têm equivalência com a 6L6, é uma outra série, né? Mas elas têm exatamente a mesma estrutura, quer dizer, todas as válvulas de feixe, elas sempre seguiram a estrutura da 6L6.
Nós não poderíamos também deixar de mencionar uma válvula bastante conhecida, que infelizmente eu não tenho nenhuma amostra no momento, que é a KT66, que é uma válvula que foi concebida na Inglaterra, foi fabricada na Inglaterra, e é interessante a gente notar que o nome KT, o prefixo KT, significa Kinkless Tetrode. Vocês se lembram da exposição sobre os tetrodos, que a curva do tetrodo ela tinha uma dobra, né, no começo, né, naquela região inicial, né, da curva, né? Então os ingleses resolveram chamar essa válvula de um tetrodo na qual a curva não tem essa dobra. Então é uma válvula bastante conhecida, bastante usada. As originais hoje elas custam muito caro, né? Assim como ela tem uma irmã mais possante, que é a KT88, que também custa bastante caro, né? E é uma válvula que a gente não poderia deixar de mencionar como mais uma válvula famosa que foi herdeira desse projeto original da 6L6, né? Bem, essa foi a nossa exposição sobre a 6L6, contando um pouco da história dela e das características técnicas, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar agora na tela uma tabela que eu fiz com as diferentes válvulas e algumas das características, né? Que pode servir como referência para vocês. E eu espero que essas informações possam ajudar, né, a conhecer melhor essa válvula, que é uma válvula importante, né? Afinal ela determinou o padrão de todas as válvulas de feixe que vieram depois dela, né? E eu espero que isso ajude vocês. E mais uma vez agradeço a visita e até a próxima.